Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de sistemas lineares. Agora a aula número 7, Sistema Possível e Determinado, SPD, parte 2. Veremos os outros métodos que faltaram para resolver um sistema linear SPD, Sistema Possível e Determinado. Método gráfico, que não é um método efetivo, ele só será útil para a gente visualizar de forma geométrica as retas, já que o sistema é linear. Veremos a regra de Cramer e depois o método da utilização da matriz inversa. Tranquilo? Muito bem. Então, método gráfico. Temos aqui o mesmo sistema, 2x mais 3y igual a 7. E temos aqui 5x menos 4y igual a 6. Muito bem. Então, vamos começar pela primeira equação. 2 vezes x mais 3y igual a 7. Então, eu vou construir o gráfico dessa primeira equação. Então, como que eu construo o gráfico dessa primeira equação? Uma forma é você substituir valores para x e encontrar os de y. Por exemplo, x menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Pode ser feito dessa forma. Só que a gente vai ser mais objetivo. Vamos construir aqui o gráfico pegando os dois pontos principais. Quais são esses dois pontos principais? Os dois pontos principais é aquele onde eu tenho x igual a 0 e eu encontro o y, ou seja, o ponto que vai cortar o eixo y. E depois faço o contrário, eu substituo o y igual a 0 e vou achar o ponto que esse gráfico, essa reta corta o eixo x, que vai ser a raiz da minha equação. No caso aqui, da minha função polinomial, se eu organizar isso aqui através de uma função. Mas como nós temos uma equação, a gente pode pensar o seguinte: quando o x for 0, a ideia é você tampa aqui, porque 2 vezes 0, sobrou 3y igual a 7. O y vai ser 7 terços. Essa é uma boa ideia para a gente organizar esse gráfico. E agora, quando o y for 0, você tampa aqui, fica 2x igual a 7. Se 2x é igual a 7, quanto vale o x? Passo 2 dividindo. Fica 7 sobre 2. Com isso, esses são os dois pontos principais do gráfico. Se eu pegasse outros pontos, sem problema algum. Só que eu posso não ter os pontos principais. Esses são os dois. Aqui onde o gráfico corta o eixo y e aqui onde corta o eixo x, que a gente chama de raiz ou zero da função. Muito bem, 0 e 7 terços. Quem é 7 terços? Vou fazer aqui no rascunho. 7 terços é a mesma coisa que 6 terços mais 1 terço. Ou seja, 2 mais 1 terço. Mas o que é 1 terço? Então, esses raciocínios que a gente está propondo aqui, 1 terço é a mesma coisa que se eu multiplicar aqui por 3, 1 terço vai ser 3 nonos. 3 nonos é uma dízima periódica, 0,33333. Então é 2 mais 0,3333. Dízima periódica, 2,3. Então eu quero marcar 0 e 2,333 aproximadamente. 0 para x e 2,3, aqui está a metade, 2,5, suponhamos que esteja aqui. Então aqui está 7 terços. Muito bem, aonde corta o eixo y. Agora, qual vai ser a nossa raiz? 7 sobre 2, esse é mais fácil. 7 sobre 2 é 3,5. Se eu multiplico por 5 em cima dá 35, se eu multiplico por 5 embaixo dá 10. Sempre é bom ter o denominador igual a 1, 10, são as frações decimais. Essa é uma fração ordinária. Na verdade, ela pode ser transformada aqui numa fração mista, mas 7 sobre 2 é a metade dele, então é 3,5. Então 3,5 e 0. Está aqui a raiz, 7 sobre 2. Então, com isso, a gente pode construir o gráfico passando nesses dois pontos desta forma. E óbvio que aqui a gente tem uma visão, talvez geométrica, não é 100% efetiva. Tanto é que a gente vai fazer agora o da segunda equação, nós não vamos ter certeza absoluta aonde será o encontro. Vamos por partes. Se eu pego agora a equação, vou organizar aqui de forma separada. Se eu pego a equação 5x
menos 4y igual a 6, faremos o mesmo. Vou organizar aqui uma tabela de x e y, onde vou substituir x igual a 0 e encontrar o y, depois faço o contrário. Substituo y igual a 0 e acho x. Aqui eu vou encontrar o ponto que corta o eixo y, igual a gente fez aqui, ó. 0 e 7/3, ponto que corta o eixo y. 7,5 e 0, ponto que corta o eixo x. Então, onde a gente coloca 0 é porque vai cortar na outra variável. Então, de novo, quando o x for 0, você tampa aqui, fica menos 4y igual a menos 6, passa o menos 4 para lá, vai ficar menos 6/4, que simplificando por 2 dá menos 3/2. Então fica 0 e menos 3/2, que é exatamente menos 1,5. Então quando o x é 0, o y é menos 1,5, que é a mesma coisa que menos 3/2. Esse é o ponto que corta o eixo y. Quando o y agora for 0, quem vai ser x? Tampo aqui o y. Então fica 5x igual a 6, porque menos 4 vezes 0 é 0. Então passo 5 para lá, x igual a 6/5. Então, você tem duas formas de representar 6/5. Para deixar na fração decimal, basta multiplicar aqui por 2. Eu vou ter aqui 12 décimos. Uma forma é essa. A outra é pensar em 5/5 mais 1/5. 5/5 é 1 inteiro e 1/5 é 0,2. Mas aqui já vamos direto, 12 sobre 10, que é uma fração equivalente a 6/5, 1,2. Então, quando o x for 6/5, que é 1,2, o y é 0. Então, 1,2 está aqui, né, aproximadamente nessa região, que é representado por 6/5. A construção dessa reta, já que ela é linear, aqui no caso é x elevado a 1, y elevado a 1. Então a gente constrói esse gráfico da seguinte forma, buscando aqui uma reta que corta esses dois pontos. Agora a parte curiosa é a seguinte, você não pode ter certeza que este ponto de encontro dessas duas retas, você não vai ter a certeza se vai projetar exatamente no 2. Pode ser que seja 2,01, 2,000004, a gente não sabe. Então, aqui vai ser uma investigação. Mas, pelo fato da gente já organizou isso em aulas anteriores, a gente já tem aqui essa ideia, que vai ser 2 e 1. Então, isso porque a gente já fez anteriormente. O x aqui é 2 e o y é 1. Mas como que eu faço para confirmar de fato essa minha conjectura? Ou seja, se o x for 2, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, y é 1. 3 vezes 1, 3. Então 4 mais 3, 7. Ou seja, confirmado. Se eu vier na equação de baixo, vai ser confirmada, porque 2 do x vezes 5, 10. O y vale 1, 4 vezes 1 é 4, então fica menos 4, 10 menos 4, 6. Aí sim a gente sabe que a nossa solução vai ser de fato 2,1. Isso foi feito porque a gente substituiu. No gráfico não dá para ter essa certeza. Por isso que eu sempre digo, o gráfico você não encontra a solução de forma efetiva, principalmente quando a solução for números racionais. E quando for números irracionais, você vai ter mais dificuldade ainda de colocar isso no gráfico. Então, o gráfico é uma investigação visual, geométrica, para você aí confirmar a sua solução. Mas acho bastante interessante essa visão geométrica. Notem que o ponto de encontro foi único, ponto de encontro das duas retas. Isso mostra que esse sistema ele é possível e determinado. Ele tem uma única solução. Então isso é importante. Ele tem a única solução. E quem é essa única solução? Está aqui. 2 para x e 1 para y. É a única solução desse sistema. Tranquilo? Muito bem.
Agora nós vamos para a regra de Cramer. A regra de Cramer também é um método que para 2 por 2 não vai dar tanto trabalho, mas para 3 por 3, 4 por 4 vai ser um trabalho bem maior do que os métodos que a gente já viu anteriormente. Então, como que eu organizo a regra de Cramer? Está aí o mesmo sistema. Eu vou aqui construir o determinante, chamaremos ele de D, e esse determinante, ele será o determinante dos coeficientes 2, 3, 5 e menos 4. Então, vamos copiar aqui 2, 3, 5 e menos 4. Vamos calcular esse determinante, obviamente, multiplicando os elementos da diagonal principal, depois multiplicando os elementos da diagonal secundária, porém a gente vai trocar o sinal, a gente já viu isso em determinantes, mas agora vamos para o determinante, chamamos ele de dx. E por que dx? A gente chama ele de dx porque para os coeficientes de x, a gente vai substituir 7 e 6. Então, para x, os coeficientes de x, a gente vai pensar em 7, 6, não vamos colocar 2 e 5, e vamos repetir aqui 3 e menos 4. E esse vai ser o dx. Muito bem, vou até apagar para não confundir com dy. Muito bem. Então, como que a gente vai calcular agora dy? A ideia é análoga. Nós vamos calcular dy fazendo a seguinte substituição. No lugar de 3 e menos 4, que são os coeficientes de y, nós vamos colocar 7 e 6. Então, vamos repetir 2 e 5 do x. E no lugar de 3 e menos 4, vamos colocar 7 e 6. E aí a ideia do cálculo do determinante. Aqui nós vamos multiplicar a diagonal principal, depois a diagonal secundária, trocaremos o sinal. Então vamos começar primeiramente com o D. 2 vezes menos 4 menos 8. 3 vezes 5, 15. Cuidado, aqui a gente tem que trocar o sinal, fica menos 15. E o resultado de menos 8 com menos 15 é menos 23. Está aí, então, já calculado. Vou fazer de azul, né, para organizar a nossa situação aqui. Então, já temos o determinante D. Muito bem. Vamos para o determinante dx. Multiplicaremos os elementos da diagonal principal, menos 28. 3 vezes 6, 18, dá menos 18. Tem que trocar o sinal. Até vou fazer aqui com a mesma cor para ficar organizado. Diagonal principal, menos 28. Diagonal secundária, 18. Troca o sinal, menos 18. Dá menos 46, porque eu tenho aqui os dois com o mesmo sinal negativo, então basta somar 28 com 18, 46, o sinal é negativo. Muito bem, está aqui a nossa segunda forma, que é o dx. Para dy, faremos o mesmo, 2 vezes 6, 12, e para a diagonal secundária, 7 vezes 5, 35, fica menos 35. E veja, 12 menos 35 vai dar negativo. Basta fazer 35 menos 12, dá 23. Então já encontramos os três resultados. Muito bem, agora a gente faz o seguinte, como encontrar o valor de x? O valor de x, basta pegar o dx e dividir pelo d. E como calcular o y? Basta pegar o dy e dividir por d. Essa vai ser a ideia. Então, o x é dx sobre d, então fica menos 46 sobre d, que é menos 23. Menos com menos é mais, 46 por 23 é 2. Como calcular o y?
dy, que é menos 23, dividido pelo d, que é menos 23. E o resultado menos com menos é mais 1. Então, de novo, toda vez que a gente quer encontrar os valores de x e y no sistema, eu gero os determinantes associados a cada uma dessas incógnitas, e quando a gente for calcular o x, eu tenho que dividir o valor do dx pelo d. Sempre o denominador aqui é d. Veja, o que muda é o numerador. Se é y, é dy. Se é x, é dx. E aí a gente finaliza a resolução desse sistema pela regra de Cramer. Lembrando que o formato para a solução é entre chaves, parênteses, 2 para x e 1 para y. Finalizamos, portanto, mais um método de resolução de sistemas lineares, no caso aqui possível e determinado. Uma única solução, esta. Tranquilo? Para finalizar a nossa aula, eu trago aqui o método que eu particularmente não sou muito favorável, porque ele dá um trabalho bem maior, mas como ele existe, vamos finalizar com ele. E para nossa felicidade, a gente, sempre que usar o escalonamento, ele resolve todos os sistemas. Você não precisa partir por esse método. Mas se você um dia for fazer uma prova, né, aberta, discursiva, e ele pedir que você resolva pelo método da matriz inversa, você não vai ter outra escolha. Você vai ter que usar esse método. Então eu vou deixar como observação, como um complemento, mas você pode na sua prova sempre fazer pelo método que você achar conveniente. Eu nunca vou obrigar você a fazer pelo determinado método. Você que vai escolher o melhor método. Né? Mas infelizmente na prova ou num concurso, ou em algum exame de seleção, pode ser que você depare com isso, mas ele é pouco provável que isso aconteça. Mas vamos finalizar com ele. A ideia vai ser a seguinte, veja só. Eu tenho aqui, até mudei o sistema, porque se a gente fosse fazer o outro, ia dar um trabalho muito grande para calcular a inversa. Né? Então, olha só, a gente já reduziu e já vai dar trabalho. Então, faça ideia quando você tem 3 por 3. Então, eu aconselho só ter uma ideia de como que resolver esse sistema utilizando a matriz inversa. Mas sempre que você deparar com o sistema, sempre utilize ali os métodos anteriores. E recomendo que o escalonamento seja o mais adequado. Mas é uma questão particular. Olha só, a gente vai organizar a matriz A, que é a matriz dos coeficientes. Então, 2, menos 1, 1 e menos 1. Essa é a matriz A. A matriz das incógnitas, a gente até chama de vetor, mas eu não quero organizar dessa forma como sendo um vetor, mas essa é uma matriz dos coeficientes, desculpa, das variáveis, das incógnitas, e elas são x e y. E temos também a matriz B, que é a matriz dos coeficientes, no caso, desculpa, dos termos independentes. Coeficientes, está aqui 2 menos 1, 1 e menos 1. Das incógnitas x e y, termos independentes aqui 2 e 1. E se a gente pegar a matriz A e multiplicar pela matriz x, a gente viu isso na montagem, nas primeiras aulas de matriz. A matriz A vezes a matriz x vai me dar a matriz dos coeficientes. Que a gente multiplica, né, 2 vezes x, 2x menos y. Está aqui, 2x menos y. É igual a 2. E aqui, x menos y é igual a 1. Está aqui. Então a gente sabe que se a gente pegar a matriz A, multiplicar pela matriz x, que essa eu estou querendo descobrir, isso me dá a matriz B. Essa vai ser a ideia que a gente viu lá em matrizes. Muito bem. Tanto é que se eu pegar aqui essa matriz é 2 por 2. Essa aqui tem 2 linhas e uma coluna, 2 por 1. E aí a gente tem essa aqui que é 2 linhas e uma coluna. E de novo, a gente tem a ideia do produto, que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda. O resultado é uma matriz 2 por 1. Está lá, obedecendo essa situação. Então eu vou colocar ela aqui, né, que se eu pego, nós nem temos esse espaço, vou colocar aqui. Se a matriz A multiplicado pela matriz x vai me dar a matriz B, que a gente vai começar
a organizar essa ideia aqui. Muito bem. Então, eu vou trabalhar com a solução, a resolução desse sistema utilizando a matriz inversa. Aonde vai entrar a matriz inversa? Vai entrar aqui agora. Ó. Se eu pego a matriz A, multiplico pela matriz X, o resultado me dá B, eu vou usar a inversa aqui como sendo a multiplicação do lado esquerdo. Do lado esquerdo eu vou multiplicar pela inversa da matriz A. Então, eu vou multiplicar aqui pela matriz inversa de A, mas se eu fiz isso à esquerda, nessa primeira situação, no primeiro membro, faremos a mesma coisa aqui. E aí, o que a gente vai obter aqui? A gente vai obter que, se eu multiplico a matriz A inversa pela A, vai dar a matriz identidade, vezes a matriz X. Note que eu fiz o produto pela esquerda. Se eu fizesse pela direita, eu teria que fazer pela direita, mas aí eu não conseguiria juntar a inversa com a matriz A. E aqui resultou em matriz A inversa vezes B. Em outras palavras, como que eu acho a matriz X? Pela identidade vezes a matriz X, a gente viu que a identidade é o elemento neutro da multiplicação. Então vai dar a própria matriz X, lá nas propriedades de matrizes. A matriz X é igual a inversa vezes B. Então a gente encontrou uma ideia para calcular a matriz X e é ela que a gente quer. A matriz X é encontrar o X e o Y, é encontrar a solução desse sistema. Então a gente sabe que a matriz X ela é dada pela inversa da matriz A vezes a matriz B, que é dos coeficientes. Então, olha só agora como encontrar a inversa. Um método para encontrar a inversa, eu vou pegar a matriz A, vou colocar aqui 2, 1, menos 1 e menos 1. Vou pontilhar aqui e vou colocar do lado direito a matriz identidade. 1, 0, 0, 1, de ordem 2, que a gente está trabalhando no sistema 2 por 2. Qual vai ser a ideia? Essa é a matriz A, está aqui. E essa é a matriz identidade. Se eu quero a inversa de A, eu tenho que fazer as combinações lineares, as operações aritméticas, trocando. Se eu conseguir, no lado esquerdo, colocar a matriz identidade aqui, e do lado direito vai ser o resultado, a matriz inversa. Por isso que a gente vai fazer essa inversão, utilizando as propriedades aritméticas. Então, como que vai ser essa utilização? Eu preciso que nesse lado que está a matriz A, fique a matriz identidade. Então, vamos começar por esse primeiro elemento. Eu quero que aqui seja o número 1. Eu quero que seja a matriz identidade aqui. Eu quero que ela passe para cá. Então, qual vai ser a combinação linear? Ou seja, as operações que eu vou fazer. Se eu vou trabalhar com essa, eu quero mudar aqui, eu vou manter a segunda linha. Eu vou manter aqui 1, menos 1. Vou colocar essa linha pontilhada. Então, eu vou manter essa segunda linha. Mas eu quero organizar, no lugar desse 2, aparecer o número 1. O que eu faço combinando a linha 1 com a linha 2? Está tranquilo, basta eu pegar a linha 1 e subtrair da linha 2. Essa vai ser a nossa combinação. Então veja, se eu subtraio 2 menos 1, é 1. Consegui o que eu gostaria. Só que eu tenho que fazer isso para toda a extensão aqui dessa linha 1 e linha 2. Então, menos 1, menos 1. Então, menos 1 mais 1 vai dar 0. De novo, eu estou pegando menos 1 da linha 1, menos 1. Menos 1 é mais 1. Então, menos 1 mais 1, 0. Eu tenho que fazer para toda a situação. 1 menos 0. Então, estou subtraindo a linha 1 com a linha 2. 1 menos 0, 1. E 0 menos 1, menos 1. Veja, eu já consegui aqui o número 1, já consegui aqui o número 0. Agora eu tenho que encontrar aqui também o número 0. Então, veja, eu já fiz essa operação. Agora eu preciso que aqui seja 0 e aqui depois eu ainda preciso que seja 1. Agora eu vou mexer na
segunda linha. Então, qual a ideia? Eu vou manter essa primeira linha. 1, 0. Vou pontilhar aqui. Vou manter 1, menos 1. Veja só. Eu quero que esse elemento seja 0. Que operação que eu tenho que fazer com a linha 1 e linha 2 para que esse elemento seja 0? Basta subtrair a linha 1 menos a linha 2. Veja, 1 menos 1, 0. 0, veja só, 0 menos 1, 1. 1 menos 0, porque eu estou mantendo esta aqui. 1 menos 0, 1. E menos 1 menos o número 1 fica menos 2. Repetindo a ideia, eu consegui que esse elemento ficasse o número 0, porque eu subtraí 1 menos 1, deu 0. Esse menos menos esse fica esse mais esse dá 1. Esse menos esse é 1 e esse menos 2. Eu cheguei aqui na matriz identidade e, obviamente, aqui vai ser inversa. Eu vou apagar essa construção aqui das operações. Antes eu tinha aqui essa matriz A e essa a identidade. Quero trocar com as operações que eu fiz, sempre mantendo uma, mexendo com a outra. Eu consegui chegar na identidade aqui, e aí o que me resta é que essa seria a matriz inversa. E aí como que eu vou encontrar a matriz X? A matriz X é pegar a matriz inversa, 1 menos 1, 1 e menos 2, e multiplicar pela matriz B, que é 2 e 1. Portanto, a matriz X será, veja só, eu vou multiplicar, se essa matriz ela é 2 por 2 e essa é 2 por 1, óbvio, o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda resulta numa matriz 2 por 1, que é a matriz X. O primeiro elemento vai ser o X e o segundo elemento o Y. Veja a primeira linha com essa coluna. 2 menos 1. Então, 2 menos 1, 1. E o de baixo, 2 menos 2, 0. Óbvio que a nossa solução ela é diferente da solução dos exemplos anteriores, porque eu mudei aqui o sistema. Vamos confirmar se de fato esse x é 1 e o y é 0. Vamos fazer essa confirmação agora. A gente finaliza o método de obtenção aí da solução a partir da matriz inversa. Vamos pensar então no x igual a 1 e o y 0. Aqui o tampo fica 0, 2 vezes 1, 2 é igual a 2. Ok, verificado. Agora aqui, 1 do x menos o 0 do y, 1 menos 0, 1. Perfeito. A solução para o nosso sistema é 1,0. Agora, se você for resolver o sistema que a gente propôs pelo método da adição, substituição, comparação, regra de Cramer, se você tentar resolver pela utilização da matriz inversa, vai dar mais de 2 quadros desse. Por quê? Porque vai aparecer frações e vai ter um trabalho muito grande. Então fica como complemento, né? Mas se você gostou, quer resolver o sistema pela matriz inversa, à vontade. Mas eu particularmente acho bem complicada. Primeiro que você tem que organizar essas ideias aqui, depois o cálculo não é tão simples. Mas a gente conseguiu chegar no sistema de solução única SPD. Tranquilo? Com isso a gente finaliza a primeira e a segunda parte envolvendo as soluções de sistemas lineares, sistema possível e determinado. No próximo encontro a gente começa a obter aí, resolver métodos de resolução de sistemas possíveis ainda, só que indeterminados. Ok? Então espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.